pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com o Lulu, faltando 82 dias para o Enem. Vamos resolver a questão 112 do Enem 2018, que fala sobre circuito misto. O que é um circuito misto? É um circuito que possui associações em série e em paralelo no mesmo circuito. Por exemplo, esse esquema de ligação de um smartphone. Interessante pensar, né? Um smartphone, ao ser tocado, produz um contato elétrico em diversos pontos. Por exemplo, foi dito na questão que foi estabelecido o contato elétrico no ponto A, então vamos ligar aqui, e que não foi estabelecido o contato elétrico no ponto B. Então não passa corrente nessa resistência, vou eliminá-la do circuito. E agora vamos olhar o circuito com apenas 3 resistências, ligadas em série ou em paralelo. Dica do Lulu: acompanhe o caminho da corrente. A corrente sai daqui, do positivo, sentido convencional, chega aqui, ela divide, parte vem para cá, parte vem para cá. Essa que vem para cá não tem outro caminho a não ser unir-se com essa aqui e passar aqui. Percebeu que essas duas resistências aqui estão ligadas em paralelo? É assim que funciona no circuito misto. O circuito misto, em geral, é grande, tem várias resistências, então você vai redesenhando o circuito, substituindo cada associação em série ou em paralelo por sua respectiva resistência equivalente. Então vamos lá. Como calcular a resistência equivalente de duas resistências em paralelo? Bom, aqui embaixo tem a informação. Na aula passada a gente viu isso, né? Se você não viu a aula de ontem, vai lá e assiste, circuito em paralelo. Bom, 3 maneiras. Primeiro, o inverso da soma dos inversos. 1 sobre R igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Mesmo valor, né? Não precisa nem tirar o MMC, 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos. Inverte, inverte, R igual a 2 km. 2 km. Engraçado, né? Deu menos que 4. Mas essa é a frase, guarda ela aí. No circuito em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. Outra maneira de calcular seria essa aqui. Aliás, quando eu tenho duas resistências apenas, dependendo dos valores, é mais fácil calcular assim, o produto dividido pela soma. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8, 2 km. Ou então, quando eu tenho N resistências iguais em paralelo, várias, né? Então, eu posso usar a fórmula R equivalente igual a resistência de uma delas dividido pelo número de resistências. No caso aqui, 2, 4 km sobre 2, 2 km. Ok até aqui? E agora, o que fazer com essas duas? Dica do Lulu de novo. Acompanhe o caminho da corrente. A corrente sai do positivo, passa aqui e aqui, ou seja, é a mesma corrente, ela não se divide. Essas duas resistências estão ligadas em série. E como calcular a resistência equivalente no circuito de série? Soma. Quem não viu isso, na aula passada, não, na aula retrasada, de anteontem, tá lá, vai lá e assiste. 2 mais 4, 6 km, resposta letra C. Antes de encerrar, vamos entender por que essas alternativas têm esses valores? Interessante notar, né? Principalmente nos Enems mais recentes, as alternativas não são números aleatórios, são valores bem pensados. Sabe aquela coisa? Se o aluno pensar errado, a resposta errada está lá para marcar? A famosa pegadinha, ou distratores inteligentes, chame como quiser. Mas por que cada uma dessas respostas? Vale a pena a gente comentar. Por exemplo, 1,3 km. A pessoa chegou certinho até aqui, ó. Aí na hora dela somar e achar 6 km, não. Calcula usando a fórmula do circuito em paralelo. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. 8 dividido por 6 dá 4 terços, que dá 1,333333. Ela aplicou essa aqui, o produto dividido pela soma. Que pena. Quem achou 4 km não deixou aqui aberto. Manteve essa resistência e fez o resto tudo certo. 4 em paralelo com 4 dá 2, 4 em paralelo com 4 dá 2, 2 mais 2, 4. Que pena. 12 km, o que aconteceu? Eliminou certinho essa resistência, mas aí somou as 3 resistências, 4 mais 4 mais 4, 12, como se todas estivessem em série. Que pena.
E 6,7 km, mais trabalhoso de pensar, mas é quem inverte as fórmulas do circuito em série com o circuito em paralelo. Aqui 4 e 4 em paralelo. Aí usou a fórmula em série, somou, deu 8. E aqui, em vez de somar, fez o produto dividido pela soma. 8 vezes 4, 32. 8 mais 4, 12. 32 dividido por 12, simplifica por 4, vai dar 8 terços, né? Vai dar 2,66666 mais 4, 6,666. Entendeu? Estude física com Lulu e não caia nas pegadinhas. Uma a mais para você, acompanhe o caminho da corrente. Uma a menos para mim.